Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. No áudio de hoje vamos abordar algumas características centrais de dois grandes pensadores da Idade Média, Anselmo e Tomás de Aquino. E para iniciar, podemos dizer aqui que Anselmo e Tomás de Aquino são dois grandes filósofos dentro do período da Idade Média, assim como vários outros, mas eles têm uma característica de aglutinar e sintetizar elementos primordiais e discordantes dentro de um mesmo contexto, que é a relação entre fé e razão. Poderíamos, em certo sentido, falar também de Agostinho e Boécio, mas nos parece que em Anselmo e Aquino isso ganha um ponto máximo. E aí o que podemos dizer é que eles diferiam, não propriamente radicalmente, mas em certas especificidades com relação à relação entre razão e fé. De uma forma geral, Anselmo ele seguia a linha agostiniana do creio para compreender, ou seja, primeiro vem a fé, primeiro vem a revelação, primeiro vem Deus, e a partir da fé que Deus nos fornece em Cristo Jesus é que passamos então a compreender. A base dentro da grande história da filosofia de Anselmo, assim como de Agostinho, era o neoplatonismo e o platonismo, assim como propriamente Platão. Já em Tomás de Aquino, a situação diferia. Tomás de Aquino seguia uma linha propriamente aristotélica, com uma certa vertente de consonância com Boécio. Isso não quer dizer que Tomás de Aquino tenha desprestigiado a revelação bíblica. Só quer dizer que o caminho que ele seguiu, e aí claro que nós podemos verificar se é um caminho que condiz com as Escrituras, com aquilo que a Reforma chama de sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Podemos verificar então dentro deste caminho de Tomás de Aquino, seguindo fortemente Aristóteles, estas questões. Mas então, digamos inicialmente isso, que Tomás de Aquino não quis desprestigiar a questão da revelação, mas e nem propriamente a questão da fé em detrimento da razão, mas por sua forte ligação com Aristóteles, um tanto quanto com Boécio, ele adotou o que o Colin Brown chama aqui de uma abordagem teológica de dois níveis, para apresentar o argumento em prol do cristianismo. Era mais ou menos o seguinte: ele partia de uma espécie de teologia natural, aonde colocava como o grande alicerce a razão, partindo daquela visão de Aristóteles de que o homem é um animal racional. Ele partia da noção de que qualquer homem, observando a natureza a partir da sua racionalidade, poderia se encaminhar para um segundo andar, digamos assim. O primeiro andar seria propriamente a razão. O segundo andar é onde entraria a fé. Era mais ou menos o seguinte: principia com a razão chega até um certo nível e a partir dali segue-se a fé. E o que é o contrário de Anselmo, porque para Anselmo, também para Agostinho, fortemente em Anselmo, a fé e a razão andam de mãos juntas e no sentido de que principia pela fé, ou seja, creio para compreender. No Tomás de Aquino, não. Principia pela razão, a razão seria uma espécie de um primeiro andar, a razão nos leva até um certo ponto, ou seja, ela analisa toda a dimensão em torno de uma teologia natural, analisa a obra criada propriamente, se envolve, investiga,
pensa, cogita em torno dessa obra criada e a partir disso, a partir da análise da obra criada por um ser racional, chega-se propriamente à fé. A fé seria um segundo andar e diria respeito em Tomás de Aquino propriamente às dimensões que a razão não conseguiria chegar. Por exemplo, falar acerca da Trindade, da expiação, da salvação, tudo isso, e o Colin Brown ele também cita isso aqui no seu livro, Filosofia e Fé Cristã, são aceitos com base na fé. Mas o Tomás de Aquino teria esse duplo andar. Muito bem. Outra questão que nós podemos colocar é que Anselmo, aqui eu vou citar um pouco o Colin Brown, ele fala que para Anselmo, a posição básica de Anselmo, era que a fé é o ato da dedicação de si mesmo, que coloca o homem em relacionamento com Deus, o qual, por sua vez, capacita o homem a refletir sobre isso. Que é justamente o que estávamos falando. Cresce para que se venha a compreender. Era uma fórmula que já era adotada pelo Agostinho, como ele dizia lá. Agostinho dizia: veio para compreender, compreendo para crer. Ou seja, principia-se pela graça, Deus nos ilumina em Cristo Jesus pela graça, a partir disso a fé vem pelo mérito de Deus, pela obra de Deus, e o homem importador desta fé em Cristo Jesus, na obra salvífica de Cristo, ele passa então a compreender. E na medida em que ele compreende, ele se lança em um processo de ascese para chegar a uma compreensão maior, digamos assim, uma compreensão mais madura de Deus. Na Idade Média, então, nós temos a emergência de duas linhas que depois propriamente não vão ser tratadas na Idade Moderna, porque a Idade Moderna vai fazer, a partir do seu antropocentrismo, uma cisão radical entre aquilo que é teologia e aquilo que é ciência emergente, a ciência nascente, vai fazer uma divisão em torno disso. Então, mas surge na Idade Média duas dimensões que podem ser ditas enquanto a teologia natural e a teologia revelada. O que seria a teologia revelada? Seria aquilo que mais propriamente Agostinho, Anselmo trataram. Ou seja, você fundamentar, você sistematizar, compreender a verdade revelada, que veio pela revelação do Antigo Testamento, a revelação evangélica de Cristo, e o Novo Testamento, os atos, as doutrinas dos apóstolos em Cristo Jesus. Isso seria a teologia revelada. Não quer dizer que, voltamos a insistirmos nisso, não quer dizer que Tomás de Aquino ele tenha abandonado isso. Mas justamente por ele ter feito uma espécie de dois andares, quer dizer, primeiro principia-se a razão para depois se seguir propriamente a fé, é onde nós encontramos propriamente algumas críticas. A gente pode encontrar essa crítica, por exemplo, em um pastor, teólogo, pensador, Francis Schaeffer, no século XX, em que ele vai apontar uma certa desconfiança quanto a Tomás de Aquino, no sentido de que, pelo fato de Aquino ter não colocado, digamos assim, a fé e a razão andando lado a lado, de mãos dadas, né, mas ter colocado primeiro a razão, isso teria levado a uma emergência, ainda bem principiante, do que nós vamos chamar propriamente depois dessa cisão antropocêntrica entre razão e fé. É mais ou menos o seguinte: é como se Tomás de Aquino dissesse, é possível ao homem pensar racionalmente sem a fé. Por quê? Justamente porque há uma certa leitura de Tomás de Aquino. Por que eu digo certa leitura? Porque, se tratando de Tomás de Aquino, quer dizer, um gigante dentro da filosofia, por que não dizer da fé cristã, e que tanto escreveu, qualquer interpretação ela deve se ter muito cuidado, deve ser confrontada com outras interpretações. Mas uma interpretação, e me parece uma boa interpretação do Francis Schaeffer, é que Aquino, justamente por fazer essa divisão, primeiro principia a razão e depois vem a fé, não é?
daria espaço justamente para filósofos, pensadores que não acreditam a Deus terem um subsídio para dizer, olha, o próprio Aquino está dizendo que nós podemos pensar sem a fé. O próprio Aquino está dizendo que nós podemos pensar sem a revelação bíblica. Então nós não precisamos da revelação bíblica para pensar, nós podemos pensar por nós mesmos de forma antropocêntrica, digamos assim, e aí onde há todo o processo de emergência da Idade Moderna. Isso é uma interpretação em geral. Eu estou citando aqui o Francis Schaeffer, que é um autor em que eu vi isso, essa interpretação mais proeminente. Mas há outras interpretações. De uma forma geral, o Santo Anselmo ele diz respeito a uma consonância com uma teologia do tipo revelada. E o Tomás de Aquino, as duas, tanto uma teologia natural quanto uma teologia revelada. E essa teologia revelada, na verdade, ela remonta à Bíblia. Boa parte do problema de quando nós analisamos em termos de filosofia, em termos de pensamento, enquanto até mesmo de história, das histórias, a história do pensamento ou as histórias dos pensamentos, é que nós esquecemos esse ponto crucial. Geralmente nós fazemos um cristianismo sem Cristo, o que é impossível, né? Fazemos um cristianismo sem Bíblia. Não analisamos os fundamentos, digamos assim, um fundamentalismo bíblico, no sentido de que a palavra fundamentalismo aqui é utilizada no sentido de ir-se ao fundamento. Todo edifício, todo prédio tem seus fundamentos. Sem seus fundamentos, sem seus alicerces, ele cai. E muitas vezes ao longo da história da humanidade, e aí mais fortemente ao longo da Idade Moderna, se esquece que o fundamento é a Bíblia. Foi lá que tudo principiou, quer dizer, aquilo que Agostinho tratou, aquilo que Tomás de Aquino tratou, e que foi depois refutado, e que você refuta a partir de, ou seja, não é um pensamento novo, há uma certa confusão quando, às vezes, até mesmo na escola, ensino fundamental e médio, se aloca ali a questão do renascimento, a Idade Moderna, como se dissesse assim, estava morto, renasceu. Renasceu o quê? A Idade Greco-Romana. Não, as coisas não ficaram paradas e se produziu muito, principalmente, e aí parece que muitos professores de história esquecem de falar aqui sobre o trivium, sobre o quadrivium, não é? Sobre dialética, sobre lógica, sobre astronomia, sobre aritmética, sobre os estudos de gramática, literatura que surgiram ao longo da Idade Média. É claro que aqui há uma postura ideológico-política muito forte, mas não entremos nesse viés, mas digamos tão somente que a teologia revelada ela remonta à Bíblia. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, e aí claro que pela pergunta dessa pessoa eu já percebi que ela era propriamente ou ateísta ou agnóstica. A pessoa me perguntou assim, olha, a culpa é do Agostinho? A culpa, foi essa a pergunta dela, a culpa é do Agostinho? O que ela estava querendo dizer com isso? Ela estava querendo dizer o seguinte, por conta do Agostinho ter sistematizado, normatizado de uma forma mais forte a fé cristã e as bases do que seria conhecido na Idade Média e propriamente também, em parte, até hoje, a fé católica, ela estava querendo tratar, e dentro de outros assuntos que ela tratava lá quando a gente estava conversando, a questão propriamente da culpa ficou muito latente que estava em torno dessa questão, a questão da culpa propriamente do pecado, uma certa restrição de talvez desejos, volições humanas, e aí essa pessoa alocou, e não é só ela, quando é ela, representa um certo conjunto de vozes, digamos assim, alocou ali no Agostinho. E aí, sem entrar no mérito aqui das discussões, culpa, pecado, etc e tal, mas o que ela estava querendo dizer foi o seguinte, as restrições cristãs
aquilo que aquela pessoa entendia enquanto restrições cristãs. Foi culpa do Agostinho? Foi. E aqui já há um problema, insisto, sem entrar no mérito aqui da discussão do que a pessoa estava tratando sobre culpa, pecado, etc e tal. A coisa não remonta a Agostinho. O Agostinho ele tinha numa das mãos os livros filosóficos, propriamente os livros neoplatônicos, a obra de Cícero, mas na outra mão, pesando infinitamente mais, e aqui um bom peso, ele tinha a Bíblia. Às vezes se esquece disso, um tanto quanto na academia, e aí se vê às vezes críticas tétricas com relação à Bíblia. Quer dizer, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Se a pessoa escolhe que não quer acreditar na Bíblia, ela está usufruindo do seu livre-arbítrio. Cada um escolhe o seu caminho. Mas, até mesmo por uma questão mínima aqui, de honestidade intelectual, deveria a pessoa, então, minimamente ler a Bíblia. Na época de faculdade, e várias vezes eu já citei aqui algumas coisas em áudios anteriores, eu vi críticas pífias, quer dizer, às vezes vinda de doutores, e que demonstrava claramente que a pessoa nunca nem tinha, digamos assim, pelo menos era o que aparentava, pego para ler a Bíblia. E nesse sentido, digamos, para se dizer isso, a teologia revelada, ela provém da Bíblia. Agostinho é um grande sistematizador. Anselmo, um grande executor, digamos assim, dessa normatização, sistematização, se é que podemos tratar então de sistematização feita por Agostinho. No caso da teologia natural, ela remonta, as suas bases são ainda mais antigas, né? Elas remontam até mesmo a Platão e Aristóteles. Pois muito bem, no caminhar, no decorrer da Idade Média, essas duas posturas se tornaram muito fortes, tanto a teologia natural quanto a teologia revelada. E ficava se alternando. Alguns autores, como Agostinho, como Anselmo, se voltavam muito mais fortemente para a teologia revelada. Outros autores, como Tomás de Aquino, se voltavam para as duas, fazendo uma espécie de casa de dois andares. Um andar seria a razão, seria propriamente a teologia natural. Eu posso observar pela obra criada por Deus e a partir dessa obra criada posso chegar racionalmente à verdade e assim à fé, e a partir daí seria onde a fé entraria. Isso sofreu muitas críticas, tem algumas críticas de que Tomás de Aquino teria aberto espaço para que justamente se começasse a pensar sem a revelação bíblica, justamente por ele ter dividido entre razão e depois fé. As pessoas disseram, bom, eu posso utilizar só a razão, não quero utilizar a fé, eu vou pensar só pela razão. Posso pensar só pela razão? Alguns vão dizer, pode, porque o Tomás de Aquino diz que pode. Isso é uma interpretação. Claro, nós estamos trazendo aqui porque é uma das críticas fortes que podem ser feitas aqui. Mas há muitos elogios a se fazer em torno do Tomás de Aquino também. E aí um convite a que se leia, se debruce, tanto católicos quanto evangélicos, na Suma Teológica de Tomás de Aquino. E até hoje, quando se fala em termos de teologia natural, mesmo ela já estando bastante gasta, ela ainda aparece muitas vezes como a única defesa intelectual, pelo menos no campo de vista intelectual, propriamente forte do cristianismo. E aí é em torno disso que eu termino aqui o áudio de hoje com uma frase aqui do Colin Brown, do seu livro Filosofia e Fé Cristã, que é um dos livros principais, dentre outros que utilizamos aqui no canal. Diz assim o Colin Brown, na página 32, ele diz: a reforma desafiou essa ideia, porém, até mesmo hoje, quando a teologia natural já está bem gasta, ainda é considerada por alguns como a única defesa intelectualmente respeitável do cristianismo.